Em 1972, Elvis Presley propõe um acordo para Priscila para o divórcio. E no dia 15 de agosto de 1972, eles assinam esse acordo. Elvis queria evitar o litígio. Priscila concordou com um pagamento único de $100 mil, aproximadamente $800 mil em fevereiro de 2026, aproximadamente R$4 milhões. Com uma pensão mensal para ela de $1.000 mensais, aproximadamente $8 mil em fevereiro de 2026, o equivalente a R$40 mil mensais, mais $500 mensais para a filha Lisa Marie, aproximadamente $4 mil em fevereiro de 2026, o equivalente a R$20 mil. Esses valores deveriam ser pagos em duas parcelas: $50 mil até 5 dias da data da assinatura e $50 mil até agosto de 1973. Ainda nesse acordo, Elvis passou para Priscila os seguintes veículos: uma Mercedes-Benz 1971, um Cadillac Eldorado 1969 e uma Harley Davidson 1971. Elvis ainda havia arrendado a casa de Palm Springs, onde ele passou sua lua de mel, desde 1966. E qualquer dividendo vindo desta propriedade, Priscila também teria direito. A casa de Hillcrest Road foi colocada à venda e vendida aproximadamente por $600 mil em 1973, $4.6 mil em fevereiro de 2026, o equivalente a R$24 milhões. Metade foi para Priscila. Havia ainda a casa de Monovale Drive. Priscila morou nessa casa após a separação em fevereiro de 1972 até sua venda em junho de 1975, quando foi vendida por $625 mil para o ator Telly Savalas. $4.850.000 aproximadamente em fevereiro de 2026, o equivalente a R$25,5 milhões. Metade desse valor foi para Priscila. Graceland permaneceu na íntegra sob o domínio de Elvis. Porém, mais tarde, devido à influência e conselhos de seus novos advogados como Arthur Toll e conselheiros financeiros que alegaram que o acordo inicial de 1972 não refletia a real extensão da fortuna de Elvis e falhou em contabilizar os rendimentos futuros e royalties. Bem, Priscila estava de olho nos ganhos futuros de Elvis e nos royalties de suas gravações, nos royalties futuros. E então ela pediu uma revisão desse acordo. Elvis era avesso a combates. Então, diante da nova pressão legal, Elvis aceitou elevar consideravelmente os valores para evitar um julgamento público e desgastante. O acordo final, assinado em outubro de 1973, saltou para $725 mil em dinheiro vivo, 7 vezes o valor original. $5,5 milhões aproximadamente em fevereiro de 2026, o equivalente a R$28 milhões. Mais 5% dos royalties das editoras musicais de Elvis, item que não existia no primeiro acordo. E aumento da pensão alimentícia para cerca de $4.200 mensais, $32 mil em fevereiro de 2026, o equivalente a R$243 mil mensais.
Elvis não pagou o valor total de uma só vez, mas sim através de uma combinação de pagamento à vista e financiamento estruturado. O valor de 725 mil dólares foi dividido em 100 mil dólares no momento da assinatura e o restante, 625 mil dólares, foi pago de forma parcelada ao longo dos meses seguintes. Agora vamos falar um pouquinho das editoras musicais de Elvis que ele teve que dispor para conseguir pagar tudo isso que Priscila estava exigindo. A Hill Range foi uma influente editora musical fundada em 1945 pelos irmãos austríacos Jim e Julian Numberbach, especializada em música country nas décadas de 50 e 60, conhecida por gerenciar os direitos autorais de Elvis Presley e grandes nomes da música country. Elvis e o Coronel abriram, juntamente com a Hill Range, duas editoras musicais, a Gladys Music para as trilhas sonoras dos filmes e a Elvis Presley Music para os álbuns de estúdio. Esse negócio era fora a parte o gerenciamento que o Coronel fazia para Elvis. Eles eram sócios. A Hill Range era a sócia majoritária e ela tinha 50% das empresas. Os outros 50% das editoras Gladys Music e Elvis Presley Music eram divididos 25% para o Coronel e 25% para Elvis Presley. Isso garantia a Elvis e o Coronel que eles ganhassem dinheiro não apenas como empresário e intérprete, mas também como donos da propriedade intelectual das músicas. Como Elvis e o Coronel não tinham experiência em edição, a Hill Range cuidava de toda a parte prática: registro de direitos autorais, coleta de royalty de rádio, TV e vendas de discos, além do licenciamento das músicas para outros usos. Foi esse negócio lucrativo, onde Elvis recebia um cheque mensal poupudo de royalties de toda a sua obra, que ele abriu mão para pagar as novas exigências de Priscila. Elvis comentou uma vez com os amigos: Priscila não se enche, dê a ela tudo o que ela quiser. Elvis só queria se livrar do problema. Em outra oportunidade poderemos falar desse acordo da venda do catálogo de Elvis para a RCA com mais detalhes. Por ora, você fica sabendo que a parte que Elvis pegou de todo o seu catálogo foi praticamente direto para as mãos da Priscila. Com a venda do catálogo, Elvis e o Coronel só poderiam desfrutar de novos royalties futuros com as novas gravações que Elvis faria a partir de março de 1973. Mas essas novas músicas que Elvis ainda viria a gravar, Priscila levaria 5% dos royalties. As editoras, então, onde Elvis ganhava 25%, ficaria então com 20% e 5% iria para as mãos de Priscila. Talvez por isso Elvis passou a ficar mais arredio a entrar em um estúdio de gravação. Em 1974, por exemplo, o ano seguinte a seu divórcio, que teve fim em outubro de 1973, em 1974, Elvis não entrou em estúdio. E em 1975, ele entrou pela última vez num estúdio que não fosse a Jungle Room, na sua casa, onde ele gravou algumas últimas músicas. Em 1974, Elvis dedicou-se aos shows ao vivo. Durante o ano inteiro, ele fez aproximadamente 150 shows. Elvis precisava de dinheiro. Então, o divórcio
com Priscila não só quebrou Elvis emocionalmente, mas também financeiramente. Elvis Forever.